A sala do tribunal estava lotada quando Ana Silva entrou sem advogado, apenas com seu filho Lucas, de 12 anos, ao lado. Do outro lado, Dr. Ricardo Almeida estava cercado por 3 advogados impecáveis. Ele era dono de uma das maiores construtoras de São Paulo e acusava Ana Silva de roubar um colar de diamantes avaliado em R$300 mil. Ana Silva tinha 42 anos. Era da Bahia e trabalhava como empregada doméstica para os Almeida há 8 anos. Não tinha dinheiro nem para advogado decente. Tinha apenas a verdade e o desespero de uma mãe que sabia o que significava perder tudo. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Lucas guardava no bolso um segredo que destruiria a reputação da família mais poderosa de São Paulo. 8 anos antes, Ana Silva deixará Salvador com um sonho simples e trabalhar honestamente e dar ao filho uma educação melhor. Conseguiu emprego na mansão dos Almeida, na zona sul de São Paulo. Trabalhava 6 dias por semana, das 7 da manhã às 7 da noite, por R$1.200 mensais. Aprenderá a manter a cabeça baixa, a não fazer perguntas sobre as coisas estranhas que via. Felipe, o filho de 24 anos, chegando de madrugada com olhos vermelhos. Isabela tomando remédio sem rótulo. Dr. Ricardo gritando ao telefone em conversas suspeitas. 3 semanas antes, tudo mudou. Dr. Ricardo entrou furioso no quarto enquanto Ana Silva limpava, acusando-a de roubar o colar de diamantes da avó, uma relíquia guardada no cofre. Ana Silva nunca tocará naquele cofre. A polícia imediatamente e não encontraram nada. Mas ele já havia decidido. Usou suas conexões para acusá-la formalmente e vazou a história para a imprensa. Ana Silva foi demitida sem referências. Perdeu a renda da noite para o dia. Procurou advogados, mas os bons eram caros demais. Os defensores públicos sugeriram acordo, admitir culpa menor. Mas Ana Silva não podia aceitar. Uma ficha criminal significaria o fim de tudo pelo que trabalhará. Decidiu se defender sozinha, porque não tinha escolha. Nas últimas semanas, Lucas ficará silencioso, dormia mal, deixará de comer direito. Pensou que fosse o estresse de ver a mãe passar pelo inferno. Mas havia algo mais nos olhos dele, um peso que ela não conseguia decifrar. O julgamento começou. O juiz Ferreira, homem de 60 anos, com reputação de justo, mas inflexível, leu os cargos. O advogado principal de Dr. Ricardo, Dr. Torres, pintou Ana Silva como alguém que traíra a confiança de uma família generosa. Ele descreveu como o colar desaparecera no dia seguinte a ela limpar o quarto, como apenas ela tinha acesso. Ana Silva levantou-se, tremendo, mas firme, disse que não roubara nada. Dr. Ricardo testemunhou que apenas ele, a esposa e Ana Silva conheciam a combinação do cofre. No dia do desaparecimento, apenas Ana Silva estava em casa. Quando Ana Silva perguntou sobre Felipe, Dr. Ricardo hesitou, depois disse que o filho estava viajando. Lucas, sentado atrás da mãe, apertava um pedaço de papel no bolso com tanta força que doía. O julgamento continuou por 2 horas. Isabela confirmou a versão do marido. Um investigador particular sustentou que o comportamento de Ana Silva fora suspeito. Dr. Torres mostrou gravações de segurança de Ana Silva entrando no quarto, permanecendo 40 minutos, muito mais que o necessário para limpar. Ana Silva protestou que precisará limpar também o banheiro, trocar lençóis, mas ninguém parecia acreditar. A cada testemunha, Ana Silva sentia o peso da injustiça aumentar. Seus olhos percorriam a sala, jornalistas anotando cada palavra, o juiz com expressão cada vez mais fechada, Dr. Ricardo exalando segurança ao lado de seus advogados caros. Ela pensava nos 8 anos dedicados àquela família, nas manhãs acordando às 5 para chegar no horário, nos almoços de Natal enquanto eles celebravam, nas vezes que ficará até tarde porque Isabela precisava de ajuda extra para algum evento. Nas últimas semanas, Lucas ficará silencioso, dormia mal, deixará de comer direito. Pensou que fosse o estresse de ver a mãe passar pelo inferno. Mas havia algo mais nos olhos dele, um peso que ela não conseguia decifrar. O julgamento começou. O juiz Ferreira, homem de 60 anos, com reputação de justo, mas inflexível, leu os cargos. O advogado principal de Dr. Ricardo, Dr. Torres, pintou Ana Silva como alguém que traíra a confiança de uma família generosa. Ele descreveu como o colar desaparecera no dia seguinte a ela limpar o quarto, como apenas ela tinha acesso. Ana Silva levantou-se, tremendo, mas firme, disse que não roubara nada. Dr. Ricardo testemunhou que apenas ele, a esposa e Ana Silva conheciam a combinação do cofre. No dia do desaparecimento, apenas Ana Silva estava em casa.
Quando Ana Silva perguntou sobre Felipe, Dr. Ricardo hesitou, depois disse que o filho estava viajando. Lucas, sentado atrás da mãe, apertava um pedaço de papel no bolso com tanta força que doía. O julgamento continuou por 2 horas. Isabela confirmou a versão do marido. Um investigador particular sustentou que o comportamento de Ana Silva fora suspeito. Dr. Torres mostrou gravações de segurança de Ana Silva entrando no quarto, permanecendo 40 minutos, muito mais que o necessário para limpar. Ana Silva protestou que precisará limpar também o banheiro, trocar lençóis, mas ninguém parecia acreditar. A cada testemunha, Ana Silva sentia o peso da injustiça aumentar. Seus olhos percorriam a sala, jornalistas anotando cada palavra, o juiz com expressão cada vez mais fechada, Dr. Ricardo exalando segurança ao lado de seus advogados caros. Ela pensava nos 8 anos dedicados àquela família, nas manhãs acordando às 5 para chegar no horário, nos almoços de Natal enquanto eles celebravam, nas vezes que ficará até tarde porque Isabela precisava de ajuda extra para algum evento. Nada daquilo importava agora. Para aquelas pessoas, ela nunca fora mais que uma funcionária substituível, e agora era conveniente transformá-la em criminosa. A humilhação queimava mais que o medo da prisão. O juiz perguntou se ela tinha outras provas. Ana Silva balançou a cabeça, lágrimas caindo. O juiz estava prestes a concluir quando Lucas levantou-se, com voz trêmula, mas clara, disse que sabia onde estava o colar e quem o pegara. Todos se viraram. O juiz explicou que crianças não podiam testemunhar sem serem chamadas formalmente. Mas Lucas não parou. Com voz mais forte, disse que sabia onde estava o colar e quem o pegara. A sala congelou. O juiz hesitou, depois disse que ouviria o menino. Lucas aproximou-se do banco das testemunhas e tirou do bolso um papel dobrado. Começou a falar. Disse que no dia do desaparecimento ele não estava na escola. Tinha febre e a mãe o levaram à mansão. Em determinado momento, foi procurar a mãe no andar de cima. Ouviu vozes irritadas vindo do quarto principal. Ficou na sombra do corredor e viu Felipe Almeida agitado, falando ao telefone sobre dívidas, pessoas perigosas. Viu Felipe abrir o cofre, pegar algo pequeno e brilhante e colocá-lo no bolso. Lucas disse, com lágrimas caindo, que tivera medo de falar. Medo de que ninguém acreditasse, medo do que poderia acontecer se acusassem o filho de um milionário. Mas não podia mais ficar calado vendo a mãe ser destruída. Abriu o papel, uma foto borrada tirada com seu celular velho, mostrando Felipe no corredor. Aquele segredo corroera Lucas por dentro. Cada noite ele acordava suando, revivendo o momento em que vira Felipe pegando o colar. Pensava em contar à mãe, mas e se ninguém acreditasse nele? Era apenas um menino pobre contra uma família poderosa. Pensava em ir à polícia, mas e se os Almeida usassem seu dinheiro para silenciá-lo, para prejudicar ainda mais sua mãe? O medo o paralisava. Mas naquela manhã, vendo a mãe vestir seu único terno, tentando parecer forte quando estava despedaçada, Lucas entendeu algo fundamental. O silêncio não a protegeria. O silêncio apenas garantiria a vitória dos mentirosos. Naquele momento tomou sua decisão. A sala explodiu. Dr. Torres objetou, chamando aquilo de história inventada, mas o juiz Ferreira ergueu a mão pedindo silêncio. Ordenou que Felipe fosse intimado a depor e que investigassem suas ligações, contas bancárias e possíveis dívidas. O julgamento foi adiado. A história vazou, estava em todas as notícias, e filho de empresário acusado de incriminar empregada baiana. A opinião pública virou. Os investigadores descobriram que Felipe tinha dívidas de jogos superiores a 2 milhões de reais com agiotas ligados ao crime organizado. As ligações mostravam ameaças dos credores. Em desespero, Felipe vendera o colar por 200 mil reais através de um intermediário. Os investigadores encontraram a transação. O colecionador confirmou a compra. Quando o julgamento recomeçou, Felipe foi trazido à sala. Sob interrogatório, desmoronou. Admitiu tudo, o roubo, a venda, e a pior parte, quando o pai descobriu o desaparecimento, Felipe sugerira culpar Ana Silva. Sabia que ela era vulnerável, sem poder, a vítima perfeita. O juiz perguntou a Dr. Ricardo se ele estivera ciente do plano.
Após a hesitação, Dr. Ricardo admitiu que tivera suspeita sobre Felipe, mas escolhera culpar Ana Silva porque era mais conveniente. A sentença veio rapidamente. Ana Silva foi completamente exonerada. Felipe pegou 3 anos com pena suspensa e serviços comunitários, além de indenização. Pensava em ir à polícia, mas e se os Almeida usassem seu dinheiro para silenciá-lo, para prejudicar ainda mais sua mãe? O medo o paralisava. Mas naquela manhã, vendo a mãe vestir seu único terno, tentando parecer forte quando estava despedaçada, Lucas entendeu algo fundamental. O silêncio não a protegeria. O silêncio apenas garantiria a vitória dos mentirosos. Naquele momento tomou sua decisão. A sala explodiu. Dr. Torres objetou, chamando aquilo de história inventada, mas o juiz Ferreira ergueu a mão pedindo silêncio. Ordenou que Felipe fosse intimado a depor e que investigassem suas ligações, contas bancárias e possíveis dívidas. O julgamento foi adiado. A história vazou, estava em todas as notícias, e filho de empresário acusado de incriminar empregada baiana. A opinião pública virou. Os investigadores descobriram que Felipe tinha dívidas de jogos superiores a 2 milhões de reais com agiotas ligados ao crime organizado. As ligações mostravam ameaças dos credores. Em desespero, Felipe vendera o colar por 200 mil reais através de um intermediário. Os investigadores encontraram a transação. O colecionador confirmou a compra. Quando o julgamento recomeçou, Felipe foi trazido à sala. Sob interrogatório, desmoronou. Admitiu tudo, o roubo, a venda, e a pior parte, quando o pai descobriu o desaparecimento, Felipe sugerira culpar Ana Silva. Sabia que ela era vulnerável, sem poder, a vítima perfeita. O juiz perguntou a Dr. Ricardo se ele estivera ciente do plano. Após a hesitação, Dr. Ricardo admitiu que tivera suspeita sobre Felipe, mas escolhera culpar Ana Silva porque era mais conveniente. A sentença veio rapidamente. Ana Silva foi completamente exonerada. Felipe pegou 3 anos com pena suspensa e serviços comunitários, além de indenização. Dr. Ricardo foi condenado por falso testemunho e abuso de poder em 2 anos de prisão efetivos, sentença rara para sua classe. Mas o juiz queria enviar uma mensagem. 6 meses depois, Ana Silva abriu uma pequena empresa de limpeza com a indenização dos Almeida. Contratou outras mulheres, pagando justamente, tratando com respeito. Tornou-se um sucesso local, conhecida pela honestidade. Lucas voltou à escola com nova confiança. A história tornou-se um caso simbólico no Brasil sobre a vulnerabilidade dos trabalhadores domésticos e como o sistema favorece os ricos. Uma noite, Ana Silva perguntou o que o impulsionara a falar. Lucas disse que foi ver a mãe sozinha contra todos aqueles advogados. Tinha mais medo de perdê-la do que de qualquer coisa que os Almeida pudessem fazer. Ana Silva o abraçou forte. Disse que ele era mais corajoso que qualquer adulto que conhecera. Naquele momento, apesar de tudo, ambos sentiram esperança, porque aprenderam algo valioso. A verdade pode ser enterrada, mas não para sempre. Um menino de 12 anos com a verdade é mais forte que um milionário com mentiras. No final, diante de um juiz justo, até o mais fraco pode derrotar o mais forte. Não com dinheiro ou conexões, mas com algo muito mais poderoso, a coragem de dizer a verdade.